Bom, o primeiro passo, como já havíamos dito, é perceber a necessidade da revolução. Você percebe que para realizá-la precisa-se de ardor, de madureza, de energia. E como você pode produzir essa madureza, essa maturidade e essa energia? O indivíduo está amadurecido não em relação ao tempo, à idade e tudo mais que já sabemos. Amadurecido, rico, completo, quando ele é capaz de olhar, de observar, de viver sem amargor, sem medo, sem desejo de preenchimento. Pois tudo isso denota falta de amadurecimento. Pertencer a uma dada classe de pessoas, a certas religiões, a certas nacionalidades. Tudo isso é coisa de criança. Nenhum significado tem. Porque só depois de lançar fora todos esses absurdos, a sua mente vai estar amadurecida. Você vai ter, então, infalivelmente, energia. E essa é a energia de que você precisa para promover essa extraordinária mutação. De tudo isso que estivemos dizendo, podemos apurar a necessidade de uma imediata maturidade e de uma intensa energia a ela inerente, para que possa se operar essa mutação imediata. Ok, já compreendemos isso. Mas como é possível isso? Talvez eu não tenha anunciado o problema muito claramente, deixando de entrar em muitos detalhes, mas nós poderíamos ficar falando dos detalhezinhos indefinidamente, sem darmos um passo à frente. Como podemos produzir essa madureza e essa energia? Ou ela não é algo a ser produzido? Eu não sei se você está seguindo o que estamos dizendo, ou será que eu estou falando rápido demais ou muito generalizado? Assim, se for conveniente para você, vamos nos limitar ao que eu já disse. Percebemos a necessidade de uma revolução fundamental na própria estrutura do cérebro. Estrutura não no sentido biológico, porém a estrutura do nosso pensar, o padrão dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos, das nossas ânsias. E para promover a revolução fundamental, precisamos de uma grande quantidade de energia. E essa energia só pode se tornar existente quando há madureza. Não a madureza que pensamos poder alcançar mediante o ajuntamento de pequenos fragmentos. Mas como nós podemos suscitar essa maturidade? Talvez nós possamos discutir esse ponto. Eu estou impondo a vocês esse problema? Tenha a bondade de me dizer se eu estou enfiando esse problema na cabeça de vocês. Não? Ok. 1 minuto, senhor. Vocês disseram não. Se para vocês se trata de um problema não imposto por outra pessoa, que solução você lhe dará? Tenha a bondade de escutar o que estamos dizendo. Se é um problema seu e não um problema meu, que estou transferindo a você, o que você vai fazer com ele? Ora, quando você tem um problema de fome ou de sexo, você trata de fazer alguma coisa, não é? Você não diz, vamos nos sentar aqui e conversar sobre esse problema.
Se você sente verdadeiramente fome, se você sente a necessidade de alimento, você faz alguma coisa. Então, meu amigo, minha amiga, o que você vai fazer a respeito do problema a que estou me referindo? Ou melhor, o que você está fazendo? Ou você vai dizer que é um problema que te atinge, mas que não sabe o que fazer com ele? Isso deve ser o mais provável, não é? De acordo? Por favor, não concordem comigo. Vocês percebem o problema e dizem para vocês mesmos: eu estou bem ciente de tudo. Eu leio os jornais, eu vejo as revistas, eu escuto, eu leio e eu não ignoro o problema. Mas eu não sei o que fazer. Não é? Quem poderá te dizer o que fazer a respeito desse problema? Quem poderá te dizer o que fazer a respeito desse problema? Você tem fé em algum líder? Inclusive na pessoa que está sentada aqui, não é? A quem está falando? Não, senhores, não riam. Por certo, vocês tinham toda a confiança nos políticos, nos instrutores, nos homens religiosos. Vocês tinham toda a confiança nos livros, nessa ou naquela outra coisa sagrada. E agora tudo isso perdeu o significado, não é? As guerras continuam, há ódio, aflição, confusão, fome. E os políticos oferecem o céu deles. Mas, infelizmente, você não tem ninguém em quem confiar verdadeiramente. Confiar verdadeiramente e não teoricamente. Assim sendo, o que você vai fazer? Hã? Isso é questão de experiência. E de que estamos falando? Eu estou apontando um fato, minha senhora. Há necessidade de experiência. Você pode vê-lo fora de você e dentro de você. O que há para experimentar? Você o tem diretamente em frente aos olhos. Você vê a sordidez, você vê a aflição, o caos em que está mergulhada a humanidade. Você sabe que tudo isso existe. Que necessidade há de experimentar isso? De sentir a fim de compreender e fazer alguma coisa a seu respeito? Essa coisa está na sua frente. Olhe o fato. O que implica ele? Existe um problema e você deseja que alguém o resolva. E esse é justamente o ponto crítico da questão. Há alguém que pode resolver isso para você? Seja honesto com você mesmo. Há alguém que pode resolver o problema para você? Se você sente fome e um outro que se acha bem nutrido se põe próximo a você a falar sobre quão deliciosa foi a refeição que ele acabou de fazer, isso vai te satisfazer? Seja honesto comigo, isso vai te satisfazer? Você está nesse caso, não está? Não importa perceber que ninguém vai te ajudar? Eu sei que isso é um tanto desesperador, mas não percebe que você mesmo é que tem que percorrer o caminho? Você mesmo é que tem de lutar e compreender? E que você não pode contar com ninguém?
Ninguém. Você já confiou em gurus, você já confiou em instrutores, em livros, em políticos, em Mahatmas. E onde você se encontra nessa sua vidinha ao cabo de 2 milhões de anos? Você continua com a mesma mentalidade velha e vulgar. E assim, meu amigo, o que você vai fazer? O problema está aí batendo a sua porta e você tem de fazer alguma coisa a seu respeito. Continue a prestar atenção e você verá o que vai resultar essa nossa discussão. Quando você compreender, quando você perceber realmente que não há fora de você ninguém que possa te ajudar, nem deuses, nem gurus, nem políticos, ninguém. Você não vai estar num estado de maturidade. Você vai estar livre do medo de errar, do medo de não fazer o que é certo. Você não acha? Então a primeira dificuldade é compreender que não há um sistema, seja religioso ou comunista. Não há ninguém, não há nenhum ditador religioso ou político que vai te ajudar. Ao você perceber esse fato realmente e não teoricamente, esse percebimento já não constitui uma verdadeira revolução na sua inteligência? Pergunta: um instrutor pode nos ajudar a despertar a intuição? Resposta: você já teve não sei quantos instrutores, não é? Afinal, qual a verdadeira função dos instrutores? Interrogante: nos dar mais luz? Resposta: diz o interrogante nos dar mais luz? Ora, vamos parar um minutinho aqui. Há diferentes espécies de instrutores, não é? Vamos tomar, por exemplo, o professor que ensina a alguns alunos. O verdadeiro instrutor num sistema educativo não ensina, porém ele estimula o aluno a aprender. Isso é algo óbvio. Se o professor diz: eu sei a distância entre a Terra e a Lua, eu sei como se constituem as moléculas, eu sei como é o átomo e tudo mais, o aluno vai repetir o que ele diz, mas o aluno não vai estar aprendendo. O bom mestre ensina o aluno a aprender, não é? Pergunte aos mestres aqui existentes para ver como eles fazem. Há também os instrutores espirituais que se restringem a afirmar que Deus existe, ou então que gostam de falar: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eles não são instrutores. Esses homens são, na verdade, exploradores, repetidores. Eles estão dentro do padrão social. E há ainda o instrutor a quem chamamos de mestre, tal como Karl Marx, conforme as nossas tendências econômicas, sociais, religiosas, esperando que com esse instrutor nós vamos aprender, compreender. Esses são os fatos óbvios. Independente de tudo isso, qual é a verdadeira função do instrutor? O que ele pode fazer?
O que ele pode fazer é dizer: olha nessa direção e provavelmente você vai ver alguma coisa. Olhe. O instrutor não pode te forçar, ele não pode te intimidar, ele só pode te dizer: olha, amigo, olha na direção que eu estou indicando e talvez então você compreenda as coisas diferente. Mas é necessário energia para olhar. E você não deve ter medo de olhar. E isso depende de você. Eu posso continuar falando como eu faço há 40 anos e você continuará a vir e a voltar a essa mesma questão de sempre. De que o guru é necessário, de que ele te dá luz, te dá intuição. E onde você acha, onde você se encontra no final de tudo? Assim sendo, só uma coisa podemos fazer: aprender. Você não acha? O interrogante diz: se for interessante aprender. Resposta: diz aquele senhor, se for interessante, se for agradável aprender, aí eu aprendo. Meu amigo, eu sinto te dizer, agradável ou desagradável, você vai ter que aprender. Assim é a vida. Você não percebeu isso ainda? Se você só busca prazer, nada você faz e nada você aprende. Veja, Senhor, o homem sofre. Não vamos agora tratar do sofrimento. Você sofre. E só pode escapar ao sofrimento frequentando os templos, ligando o rádio, bebendo, se entorpecendo. Fazem-se dúzias de coisas para fugir ao sofrimento. Mas o sofrimento continua a te perseguir igual a uma sombra. E quer te agrade ou não, você tem de aprender ao seu respeito, você não acha? Quer te agrade, quer não, você diz: eu tenho de aprender o que é o sofrimento, o que significa ele. Você pode não gostar dele, mas você tem de aprender a seu respeito. O seu prazer ou desprazer não entram absolutamente em linha de conta nessa questão. Então, um dos distintivos de maturidade, um dos sinais da maturidade, é que ela não depende do prazer ou da dor, porém de fatos. Ela depende do que realmente existe, do que é. E um dos fatores de o que é foi o ter confiado em tanta gente, em tantos políticos, em tantos livros, e tudo isso ter agora perdido inteiramente o seu significado. E qualquer um, a menos que seja cego ou deseje ficar repetindo indefinidamente o mesmo e antigo padrão, qualquer mente contemporânea de regular discernimento vai dizer quanto é estulto tudo isso. E vai simplesmente jogar tudo fora. Porque um dos sinais de maturidade não é esse que a mente não depende de ninguém para compreensão? Interrogante. Eu não percebo a diferença entre o indivíduo condicionado e o homem que não é um indivíduo, porém um ente humano. Krishnamurti. Esse senhor está dizendo que não consegue perceber a diferença entre o indivíduo condicionado e o homem que não pensa em termos de individualidade, porém como um ente humano.
Você vê a diferença, não? Eu posso pensar em mim mesmo como um indivíduo. Posso estar em busca de minha própria salvação, a tratar dos meus próprios interesses, a fazer todas as coisas que individualmente fazemos, a cultivar o meu caráter, a minha virtude, a alimentar a minha ambição, a minha avidez, a minha inveja, a aprimorar a minha especial capacidade, o meu talento. Tudo isso está ainda compreendido na muito limitada esfera daquilo a que chamamos indivíduo. Mas esse indivíduo também é resultado da massa. Todos os indivíduos em todas as partes do mundo estão fazendo a mesma coisa. E cada um deles é o resultado da sua sociedade, do seu grupo, da sua família, da sua religião. E qualquer alteração que aí se faça não é de forma alguma uma mutação, uma revolução radical, porém uma mera modificação do padrão. A revolução radical se verifica além do indivíduo, além da massa.